Foi classificado para disputar a final do Campeonato Brasileiro de Sommeliers, que será realizada no mês que vem. Ele é especialista em quê? Em vinhos, e vai montar aí, vai mostrar pra gente aí, né, desculpe, um pouco desse universo que tem atraído cada vez mais brasileiros. Vamos lá, balança o Gustavo aí. Vai além do modismo. Acontece que o brasileiro, o mineiro, está dando uma chance maior ao vinho, descobrindo os prazeres desta bebida milenar. E assim, o mercado produtor brinda esta relação. A vinícola deste comércio fica em Andradas, no sul de Minas Gerais, e produz 2 milhões de litros por ano. São 40 rótulos à disposição do cliente. Quem mais entra para comprar? É o especialista, o entendedor ou é o leigo? O mais leigo. E ele fala de primeira que não sabe nada de vinho ou fica na defensiva? Sim, já fala realmente que não sabe de nada. Para este público, o vinho suave é o preferido. Já o entendedor opta pelo seco. O consumo de vinho suave, por exemplo, era bem maior. Hoje já está assim, o vinho seco ele já está crescendo bastante. Então o pessoal está conhecendo, está querendo aprender. Até mesmo nas feiras que a gente vê, o pessoal, apesar de gostar de um vinho suave, ainda procura um vinho seco para tentar aprender a tomar um vinho. Em termos de consumo, o Brasil ocupa o 17º lugar numa lista com 29 países, onde Itália e França lideram de forma absoluta. São 330 milhões de litros consumidos por ano, ou mais ou menos 2 garrafas por pessoa. Mas esses números não têm nada a ver com os vinhos finos. São referentes aos vinhos de garrafão, conhecidos também como vinhos de mesa. Boa parte dos produtores de vinho de garrafão, não todos, mas boa parte, adicionam muito produto químico no seu vinho. Tanto na parte de glicose, de açúcar, e principalmente no álcool. E isso tira um pouco aquela leitura que o vinho é uma bebida saudável. Por ter todos esses atributos industriais, a gente perde esse aspecto do vinho. Palavra de quem é do ramo. Formado em comunicação visual, Gustavo foi para a Itália fazer um curso de web designer. E lá, trabalhando como garçom, teve os primeiros contatos com o vinho. Se especializou ainda mais aqui no Brasil. Há 10 anos, virou sommelier. E dos bons. Como que a gente pode avaliar um vinho passo a passo assim? Bom, são 3 etapas que a gente faz a avaliação: o visual, o olfativo e o gustativo. Tecnicamente falando, é uma descrição organoléptica. Nome difícil, no entanto, fácil de entender o significado. No aspecto visual, é interessante a gente fazer com um fundo branco, e é só para identificar se o vinho está límpido, se o vinho está brilhante, que é sinal de vinho saudável. Quando o vinho está opaco ou sem brilho ou algo parecido, ou é porque é um vinho muito envelhecido ou porque é um vinho que não está em condições de consumo. O olfato é o segundo modo. Colocar o nariz dentro da taça mesmo e tentar identificar algumas notas de frutas que podem ter, algumas notas terrosas, que geralmente o vinho nos entrega. A parte mais prazerosa deste processo é a última, que é a parte gustativa. O importante é a gente colocar o vinho na boca, deixar o vinho parado ali um pouquinho, deixar o oxigênio trabalhar com o vinho e depois disso dar aquela golada gostosa e apreciar o vinho da melhor forma. Detalhe para fazer com precisão. Você o jogou pro nariz porque você deu uma sugada, foi isso? Exatamente isso. Quando a gente coloca o vinho em boca e engole, a gente não está degustando, a gente está literalmente bebendo. Então quando a gente faz esse exercício, deixar o oxigênio entrar um pouquinho, dar essa sugada que você falou, e engolir e depois soltar o ar pelo nariz, aí sim nós estamos fazendo a degustação. Agora, é impossível cravar com exatidão quantos vinhos ele bebeu em uma década de profissão. Mas uma coisa é certa: degustação avaliativa nada tem a ver com beber o vinho. É um passo do alcoolismo também, né? E é uma preocupação que a gente tem, né? O vinho, apesar de ser uma bebida saudável, tem várias pesquisas em volta disso, é uma bebida alcoólica. Então a gente tem que ter essa preocupação e passar essa orientação. Sabe aquela técnica de rodar a taça? Então, muita gente diz assim: se o vinho ficar escorrendo, chorando, ele é bom. Pois é, vá com calma, porque segundo o especialista, isto não passa de mito. O fato do vinho chorar ou não é sinônimo de qualidade. O vinho, quando ele é mais intenso, mais volumoso, ele vai dar essa lágrima mais aparente.
e é a característica dele, né? Sinônimo de qualidade. O fato de rodar a tacinha é mais para volatilizar o álcool, deixar o álcool ir embora e deixar os aromas mais agradáveis que o vinho pode nos entregar. Se por acaso você vir algum garçom fazendo assim, fazendo isto, saiba que o processo se chama decantação. Nós utilizamos a decantação em 2 momentos. Primeiro, quando o vinho não é filtrado e ele pode ter partículas sólidas, então a intenção é você retirar essas partículas sólidas e deixar na garrafa e passar apenas o líquido para o decanter. E no segundo momento, que é o mais utilizado, é para o vinho respirar mais rápido, oxigenar mais rápido. Geralmente é feito com vinhos mais novos. Que eles estão ainda tímidos na garrafa e eles precisam desse tempo para mostrar para que veio. E daqui ele pode ser servido à mesa, por exemplo? Sim, aqui ele já teve contato com oxigênio o suficiente para mostrar suas notas aromáticas e suas notas gustativas de uma forma geral. Tanto domínio levou Gustavo até a final do Campeonato Brasileiro de Sommeliers. A disputa acontece em setembro no Rio de Janeiro. Ele terá que avaliar vinhos do sul da França. O campeão garante vaga para o Mundial no ano que vem. Essa etapa agora é a parte prática, onde nós vamos ter degustação às cegas, vai ter serviço de um restaurante, serviço de mesa, onde a gente nós seremos avaliados no quesito de conhecimento da cultura regional, das uvas, do terroir propriamente dito e assim por diante. Ele vai representar Minas Gerais e se conquistar a taça, nós também vamos sentir o gostinho da vitória.